Ai, Geraldo, pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Convido o vereador secretário da Câmara para realizar a chamada. Boa tarde a todos, vereadores. Boa tarde. Adriano de Oliveira. Presente. Ascendir Geraldo do Nascimento. Presente. Ari Santana de Carvalho. Presente. Cássio Valério Vieira. Presente. José Marcos de Paiva. Presente. José Alfredo da Silva. Presente. José de Paiva Oliveira. Presente. Marcos Ferreira da Silva Pinto Júnior. Presente. Vaninha Afonso dos Reis. Presente. Primeiro expediente. Leitura e votação da ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Legislatura 2025-2028. Ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Aos 4 de dezembro de 2025, às 5 horas, realizou na sede da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a 25ª sessão ordinária da Legislatura 2025-28, presidida pelo presidente Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão com os dias. Sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária. Em seguida, em cumprimento do regimento interno, o presidente terminou com o vereador secretário José Alfredo da Silva proceder a chamada, confirmando a presença dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Adriano de Oliveira, José Alfredo da Silva, Ascendir Geraldo do Nascimento, José de Marcos de Paiva, Vaninha Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira, Darcy Valério Vieira e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Após a chamada nominal, deu-se início à sessão ordinária, iniciando a pauta com o primeiro expediente. Primeiro expediente, leitura e votação da ata da audiência pública referente ao Plano Plurianual PPA 2026-2029 e à Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício de 2026. Após a leitura, o presidente submeteu a ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Segundo expediente, leitura e votação da ata da 24ª sessão ordinária. Após a leitura, o presidente submeteu a ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Terceiro expediente, leitura e apresentação do projeto de lei número 14, de 3 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que reconhece a utilidade pública municipal da Sociedade Esportiva 15 de Croatas, no município de Alto Rio Doce. Quarto expediente, leitura e apresentação do projeto de lei número 15, de 04 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que institui o auxílio à alimentação complementar no âmbito da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e das outras providências. Primeira ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei, a Lei Orgânica número 01, de 25 de setembro de 2025, de autoria da mesa diretora, o qual modifica o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal de Alto Rio Doce, Minas Gerais, em seu primeiro turno, com as respectivas emendas. Logo, o assessor jurídico fez o uso da palavra, apresentando explicações sobre a tramitação do referido projeto em seu primeiro turno e segundo turno, bem como acerca das emendas a ele vinculadas. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2025 em seu primeiro turno com suas respectivas emendas à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Segunda ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei complementar número 53, de 18 de novembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza a cessão de uso em regime de servidão de áreas de terreno de propriedade do município de Alto Rio Doce, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da outras providências em seu segundo turno. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei complementar número 53 de 2025 à votação pelo plenário em seu segundo turno e foi aprovado por todos. Terceira ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei número 13, de 13 de novembro de 2025, de autoria do Poder Legislativo, o qual revisa a política de proteção à saúde institucional da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e das outras providências, com suas respectivas emendas. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 13 de 2025 à votação pelo plenário, com suas respectivas emendas e foi aprovado por todos. Quarta ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei número 46, de 07 de outubro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual faz a reestruturação organizacional do Poder Executivo Municipal e contém outras providências, com suas respectivas emendas. Logo, o assessor jurídico fez o uso da palavra, apresentando explicações sobre a tramitação do referido projeto nas comissões permanentes, sobre a deliberação do recurso e agora sobre a deliberação em plenário pelos vereadores. Esclareceu ainda que permanece à disposição para sanar quaisquer dúvidas ou questionamentos que eventualmente surgirem.
Após, o vereador Adriano de Oliveira fez o uso da palavra e solicitou esclarecimentos sobre as emendas. O assessor jurídico apresentou esclarecimentos referentes às emendas, sendo elas: emenda substitutiva número 01, de autoria do vereador José Alfredo da Silva; emenda substitutiva número 02, de autoria do vereador Darcio Valério Vieira; emenda supressiva número 01, de autoria do vereador Ari Santana de Carvalho; e emenda aditiva número 01 e número 02, de autoria do vereador Adriano de Oliveira. Após, o presidente submeteu as emendas propostas de forma separada à votação pelo plenário. Foi aprovada a emenda substitutiva número 01, de autoria do vereador José Alfredo da Silva, com os votos favoráveis dos vereadores José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva, Ascendino Geraldo Nascimento e Magno Ferreira da Silva Pinto Júnior. Os vereadores Darcio Valério Vieira e Adriano de Oliveira abstiveram o voto. Foi aprovada a emenda expressiva número 01, de autoria do vereador Ari Santana de Carvalho, com os votos favoráveis dos vereadores José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva, Ascendino Geraldo Nascimento e Magno Ferreira da Silva Pinto Júnior. Os vereadores Darcio Valério Vieira e Adriano de Oliveira abstiveram o voto. Foi reprovada a emenda aditiva número 01, de autoria do vereador Adriano de Oliveira, recebendo votos contrários dos vereadores José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva e Ascendino Geraldo do Nascimento. Os vereadores Darcio Valério Vieira e Magno Ferreira da Silva Pinto Júnior abstiveram o voto e o vereador Adriano de Oliveira votou favoravelmente à emenda. Foi reprovada a emenda aditiva número 02, de autoria do vereador Adriano de Oliveira, recebendo votos contrários dos vereadores José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva, Magno Ferreira da Silva Pinto Júnior e Ascendino Geraldo Nascimento. O vereador Darcio Valério Vieira absteve seu voto e o vereador Adriano de Oliveira votou favoravelmente à emenda. O assessor jurídico fez o uso da palavra para registrar que a emenda substitutiva número 02, de autoria do vereador Darcio Valério Vieira, foi retirada, razão pela qual não foi submetida à votação. Após o presidente submeteu o projeto de lei número 46 de 2005 à votação pelo plenário. O projeto foi aprovado com os votos favoráveis dos vereadores José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José Alfredo da Silva e Ascendino Geraldo do Nascimento. O vereador Magno Ferreira da Silva Pinto Júnior absteve seu voto. O vereador Adriano de Oliveira fez o uso da palavra para questionar a tramitação do projeto e manifestar a preocupação quanto à possível desvalorização do servidor público, decorrente de sua aprovação, votando contrariamente ao projeto. O vereador José de Paiva Oliveira votou favoravelmente, justificando seu posicionamento ao destacar a importância da matéria para o município. O vereador Darcio Valério Vieira fez o uso da palavra para justificar seu voto contrário ao projeto, ressaltando que, no âmbito da comissão permanente, havia solicitado o arquivamento da matéria, uma vez que, conforme apontado pelo setor jurídico, existem diversas inconstitucionalidades no texto. Acrescentou que, embora o projeto tivesse por objetivo beneficiar os servidores, a forma adequada para atender igualmente a todos os funcionários públicos seria votado contra. A forma adequada para atender igualmente os funcionários públicos seria votando contra o projeto, diante das irregularidades identificadas. Ficou registrado que o projeto de lei número 46 de 2005 foi aprovado, obtendo 5 votos favoráveis e uma abstenção e 2 votos contrários. Logo, o vereador José Alfredo da Silva fez o uso da palavra para agradecer ao prefeito municipal pela execução e o apoio da obra de calçamento de 35 metros em um morro na localidade do Mandengo, no distrito de Missionários, ressaltando que, futuramente, outras obras como essa deverão ser realizadas. Após, o assessor jurídico fez o uso da palavra para realizar uma ratificação necessária a fim de que o presidente pudesse votar. Solicitou, portanto, para tanto que o vice-presidente assumisse temporariamente a condução dos trabalhos, possibilitando que o presidente manifestasse seu voto, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2025, de setembro de 2025, juntamente com suas respectivas emendas. Em seguida, o presidente votou favoravelmente, acompanhando as emendas apresentadas. Registra-se que todas as informações discutidas estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão ordinária e determinou que se lavrasse a presente ata, que, após a lei aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes.
Submeto a ata à votação. José Marcos. Sou a favor. Vaninha Afonso. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendido Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a ata da 25ª sessão. Segundo expediente. Leitura e apresentação do projeto de decreto legislativo número 8 de 2025. Projeto de decreto legislativo número 8, de 12 de dezembro de 2025, disciplina as ações do Legislativo Municipal durante o recesso parlamentar e designa uma comissão de representação do Legislativo. Então, senhores, como de praxe, toda sessão legislativa ela tem seus períodos de recesso parlamentar. Não é a Câmara que está instituindo, são previsões que se instituíram por força da própria Constituição e por simetria a nossa lei orgânica ela segue no mesmo período. Então, o parlamento do Brasil inteiro, nesse período, ele para, suspende suas ações. E o pessoal às vezes questiona, mas é férias, está parado? O que se paralisa são essas atuações presenciais, concessões, reuniões, mas o vereador não deixa de ser vereador, então tem uma atenção à preservação da imagem, né, da prerrogativa do vereador, no exercício de suas funções, né, não param, e a Câmara ela continua para aquelas medidas que forem reputadas urgentes, de fato reputadas urgentes. Tá? Então, o Legislativo, nesse período de 23 de dezembro a 1 de fevereiro de 2023, ele fica com seus prazos suspensos. Fica estabelecido no decreto o recesso administrativo de final de ano, que é o período menor. Ele vai se estender de 22 de dezembro a 9 do 1. Nem todas as atividades elas ficam paralisadas. Aquilo que muitas das vezes, nesse período todo que a gente está trabalhando aqui na Câmara, a gente já teve acionamento durante o período de recesso. Então, pode ser que venham a existir algumas demandas da administração ainda para fins de encerramento do nosso ciclo administrativo. E a comissão de representação do Legislativo no período são os membros da mesa diretora, né? O presidente, o vereador Ari, o vereador vice-presidente José e o nosso secretário, o vereador José Alfredo. Alguma questão, senhores? Alguma dúvida? Não. Então, o projeto, na sua íntegra, ele está publicado e encontra-se à disposição para consulta. Primeira ordem do dia. Leitura e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1 de 2025, de autoria do Poder Legislativo com suas emendas. Segundo turno. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 1, de 25 de setembro de 2025, que modifica o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal. Então, conforme foi explicado, esse projeto de lei sofreu suas emendas. Nós estamos dando a adequação conforme interpretação constitucional enviada pelo STF recentemente, que entendeu que no âmbito municipal o percentual das emendas individuais seria 1,55%, calculado sobre a receita corrente líquida do período apurado anterior à apresentação do projeto. Tá? Então, não é no período que apresenta a lei orgânica. E a questão das emendas de bancada, por não existir representatividade estatal do Distrito Federal e âmbito municipal, uma questão óbvia, então não caberia a instituição de emendas de bancada em âmbito municipal. Então, a nossa emenda à lei orgânica, ela vem com emendas, proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, já foi deliberado em primeiro curso, a aprovação da emenda à lei orgânica com suas emendas, e agora submete-se a nova, segunda deliberação, após o lapso de 10 dias, para fins de deliberação em segundo turno. Submeto o projeto, juntamente com suas emendas, à votação pelo plenário. José Marcos. Sou a favor com a emenda. Vaninha Afonso. Sou a favor com a emenda. Darcio Valério. Sou a favor com as emendas. José de Paiva. Sou a favor com a emenda.
José Alfredo, Sou a favor com as emendas. Ascendino Geraldo, Sou a favor com as emendas. Magnus Ferreira, Sou a favor com as emendas. Adriano de Oliveira. A favor com as emendas. Então fica aprovado o projeto com as suas emendas. Segunda ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei número 14 de 2025, de autoria do Poder Legislativo. Projeto 14, de 3 de dezembro de 2025, reconhece a utilidade pública municipal da Sociedade Esportiva 15 de Crotás. Artigo 1º, declara de utilidade pública municipal a Sociedade Esportiva 15 de Crotás, associação de direitos sem fins lucrativos, com sede na rua 7 de setembro, número 500A, bairro 15 de novembro, no município de Alto Rio Doce. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alto Rio Doce, de 3 de dezembro, assina vereador Darcio Valério Vieira. Submeto o projeto à votação pelo plenário. José Marcos, Sou a favor. Vania Afonso, Sou a favor. Darcio Valério, Sou a favor. José de Paiva, Sou a favor. José Alfredo, Sou a favor. Ascendino Geraldo, Sou a favor. Magnus Ferreira, Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto de lei número 14 de 2025. Terceira ordem do dia. Leitura e votação do projeto de lei número 48, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 48, que trata da apresentação dispõe sobre o plano plurianual do município de Alto Rio Doce para o período de 2026 e 2029. Então, senhores, como já exaustivamente apresentado, debatido na audiência pública, foram apresentados junto às comissões, os programas que o município está propondo para os próximos 4 anos, as questões que vão envolver, as metas que estão sendo propostas, o que vai seguir, a previsão de cálculo, de estimação, de elevação de suas receitas. Então, toda a compleição da gestão no que se dispõe a Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320, normatização de regência, estão sendo materializadas aqui hoje através do PPA, que é o primeiro PPA da legislatura dos senhores, de suma importância porque a partir dele vão se originar, né, as 4 leis de diretrizes orçamentárias e as 4 leis orçamentárias anuais. Então, o projeto se mostra importante sobre esse aspecto, sobre o aspecto de transparência e tantas outras questões que nós debatemos aqui ao longo do seu processamento. Então, o projeto ele se encontra sem emendas, presidente, e procedimento final de deliberação a cargo dos vereadores. Submeto o projeto à votação. José Marcos. Emenda. Não tem Não tem emenda. José Marcos. Sou a favor. Vania Afonso. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto de lei número 48 de 2025. Quarta ordem do dia. Leitura e votação do projeto de resolução de número 7 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, com emendas. Projeto de resolução número 7, de 4 de novembro de 2025, que regulamenta as despesas de pequeno valor no âmbito da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e da outras providências. Então, a Câmara, ela materializa a sua regulamentação no que dispõe o artigo 95 da Lei 14.133 e o caput do artigo 68 da Lei 4.320, no que diz respeito a adiantamentos e pagamentos de pequena expressão dentro, né, da projeção, garantindo-se continuidade ante situações práticas imprevistas, né, ou imprevisíveis a que a administração se depara no seu dia a dia. Então, estamos instrumentalizando, garantindo ao ordenador de despesas, no caso o presidente da Câmara, de proceder às despesas
sem a observância estrita e excepcional do que se dispõe para a consecução de despesas públicas e licitações públicas em razão do baixo valor, uma condição estabelecida em norma para dar continuidade às atividades da administração nessas situações específicas. Então, está limitado a R$10.000 ano, um valor bem inferior ao que dispõe a jurisprudência e a interpretação da legislação, que diz que é 10.000, mas seria 10.000 por ato. Então, a administração da Câmara está limitando a 10.000 para fazer o ano todo nas situações de pequeno e pronto pagamento e entrega imediata. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento deliberou por restringir esse valor e dar outras questões para garantir a operacionalidade prática. Então, a emenda é de proposta, o projeto é proposta da mesa diretora e a Comissão de Finanças e Orçamento propõe uma emenda restringindo um pouco mais esse valor e dando algumas modificações para que, na prática, o pronto pagamento seja viabilizado na Câmara através da ordenação de despesas pelo presidente. Certo? Então, o projeto de resolução número 7 encontra-se como emenda substitutiva, uma emenda ampla, a cargo aí da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Primeiro projeto de resolução juntamente com sua emenda. A votação pelo plenário. José L. Marcos. A favor com emenda. Vaninha Afonso. A favor com emenda. Darcio Valério. Sou a favor com a emenda. José de Paiva. A favor com emenda. José Alfredo. A favor com emenda. Ascendino Geraldo. A favor com emenda. Magnus Ferreira. A favor com emenda. Adriano de Oliveira. A favor com a emenda. Então fica aprovado o projeto de resolução de número 7 de 2025 com sua emenda. Tem a palavra, vereador Dácio. Boa tarde, vereador. Boa tarde. O pessoal da live, o pessoal da rádio, funcionário da Câmara. Hoje queria reclamar aqui, fazer uma reclamação. Isso aconteceu comigo algumas vezes já. E não só comigo, até com o pessoal, a população de Alto Rio Doce. Vem acontecendo recorrente sobre o transporte, não é o transporte da educação, o transporte da saúde. Ontem eu fui procurado, sexta-feira eu fui procurado por uma pessoa sobre um carro para ir para Barbacena, que não conseguiu lá no transporte. E aí eu mandei mensagem, me responderam ontem, eu fui ligar, era umas 8 e pouca da manhã, e o telefone não chama. A hora que chama, não atende. Aí eu consegui falar com uma pessoa da secretaria que levou o telefone até o funcionário. Ele me tratou como se fosse para mim. Eu não estava pedindo nada para mim. Graças a Deus eu tenho condição de me locomover. Mas eu fiquei indignado com a situação. E não vem acontecendo só comigo, não. Com as pessoas. Se está acontecendo comigo, sou vereador de hoje, imagine com a pessoa que vai na saúde, ele não vai lá por boniteza, não, vai porque precisa. Uma falta de vontade, uma falta de educação. Eu fico indignado com uma coisa dessa, porque eles falam que no mandato passado não tinha carro. Verdade que eu trabalhava lá. A situação era complicada. Hoje o prefeito, parabenizo ele aqui, que chega carro quase todo dia. E uma má vontade que não tem tamanho. Então hoje eu queria deixar claro aqui, claro que a pessoa, quando a secretaria não conseguir o carro e for maltratado, pode procurar, porque eu vou lá junto com ele, o prefeito, porque eu tenho certeza que às vezes o prefeito está nem sabendo disso. Às vezes ele tenta fazer uma administração diferente, mas o funcionário está puxando para trás. Então é o que aconteceu ontem comigo, eu tenho certeza que acontece com muito mais gente que vai lá. Hoje as pessoas vão lá marcar carro, aí, não, daqui 3 dias você liga aqui. Liga lá de jeito, não atende o telefone. Tem o telefone lá hoje, muito mais fácil de comunicação. Não atende o telefone para que mandar ligar. Às vezes a pessoa mora lá no Missionário, mora lá na Bicuíba, mora lá na Bejaúba, ele não consegue falar. Então eu espero que esse funcionário tenha mais educação, porque no trabalho eu tenho que ser o povo de Alto Rio Doce. Então eu estou deixando esse aqui meu desabafo aqui. Obrigado, patrão, presidente. Não, vereador. Zé, tem a palavra. Boa noite a todos. Emendando também a palavra do Darcio aí,
O funcionário tem que saber que nós, vereadores, nós somos fiscal do povo. Quando nós vamos lá pedir uma coisa, porque o povo chega até a nós. Se nós podemos ir na casa deles pedir um voto, nós também podemos ir lá pedir um carro para eles. E tem hora que as pessoas que estão indo lá não estão sendo bem atendidas. E, inclusive, eu queria falar também com o chefe do transporte, para olhar que tem gente cortando carro aí, cheio de gente nas curvas, tem gente dirigindo nós aí de qualquer maneira. Então, acho que devia ver que quando a pessoa está carregando alguém, a pessoa tem que ter consciência que está carregando. Eu já vi várias pessoas fazer isso, e se quiser que me chamar lá, pode lá que eu aprovo quem vê e quem viu. Só isso, muito obrigado. Ô, presidente, eu lembrei de uma coisa do Zezé falando aqui. Inclusive, o funcionário mandou mensagem para a pessoa falando que não é para pedir vereador, não. Ué, o que nós vamos fazer aqui? Só ficar aqui, eu sou contra, sou a favor? Ué, se nós não puder sair, correr atrás de alguma coisa para a pessoa que está conseguindo, não precisa ficar aqui também, não. Ué, nós não pode pedir um carro? Tem que ir lá o paciente? Claro que não, hein? Nós tem que ir lá, tem que pedir. Se não quiser arrumar, e se não puder arrumar, eu vou entender que às vezes também nem todo dia eu vou conseguir arrumar, não. Mas falar que vereador não pode ir lá pedir carro, e a mensagem está aqui, ó. Mostra para quem quiser, você quiser dizer aqui juramento, você poderia vir. Eu não entendo um negócio desse, não. Eu acho que o Vitor não está nem sabendo disso. Mas se eu estiver ouvindo a reunião, eu peço ao Zé Prefeito. Que às vezes eu sei que a função de prefeito tem muita coisa, tem os cargos comissionados, tem os chefes, tem o secretariado. Às vezes nem tem que chegar a essa situação do prefeito. Mas cabe a gente ter que vir aqui, falar aqui uma realidade que está acontecendo. Boa tarde. Ô, senhor presidente, posso dar a palavra? Obrigado, vereador. Pois não, vereador André, vai lá. Cumprimentando, uma boa tarde a todos, o pessoal da zona rural aí, das lives. O incidente com vocês aí, com os nossos companheiros, aconteceu comigo também agora, semana passada, foi a respeito de um ônibus. Os alunos estão indo a Belo Horizonte realizar uma prova lá no FMG, e não conseguiu transporte, pagaram R$150 para estar fazendo a prova, teve que ser restituído o valor, porque não conseguiu transporte. Aí eu, comovi com a situação, tinha 15 alunos que conseguiram a van, eu acabei ajudando alguns alunos lá para poder estar indo lá, mas isso aí está sendo recorrente. Então, é uma forma também de a gente estar alinhando essa situação aí, porque o pessoal não pode ficar desse jeito não. O aluno paga uma prova para estudar e não tem um transporte. É muito triste uma situação dessa que está acontecendo na nossa cidade. Boa tarde, obrigado. Obrigado, vereador. Uma boa tarde a todos. A sessão está encerrada.